pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre quantidade de movimento ou momento linear. A quantidade de movimento ou momento linear de um corpo ou de uma partícula pode ser entendido como a quantidade de movimento que aquele corpo possui. Então, com a variação de velocidade, o corpo ganha uma quantidade de movimento, uma capacidade de se deslocar, de mudar de posição. A quantidade de movimento, ela pode ser calculada como massa vezes o valor da velocidade. Essa grandeza é uma grandeza vetorial. Eu vou ter um valor constante, multiplicado pela velocidade, que é um vetor. Portanto, se a gente tem um valor inteiro multiplicado por um vetor, a gente tem, então, como resultado, um vetor. Então, a quantidade de movimento vai ser uma grandeza vetorial, que possui direção, sentido e um módulo. O módulo a gente vai calcular usando essa equação de quantidade de movimento. A direção e o sentido a gente vai determinar a partir da direção e do sentido da velocidade. A direção e o sentido da quantidade de movimento vai ser igual à direção e o sentido do vetor velocidade. Então, nós temos uma grandeza vetorial que vai medir, então, essa capacidade de se deslocar, de variar a velocidade, a quantidade de movimento que um corpo possui e que vai ser usada ali nessa variação de velocidade. A unidade vai depender, portanto, da unidade da massa, que é o quilograma, vezes a unidade da velocidade no sistema internacional, que é o metro por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Isso aqui vai valer no caso de um corpo, mas a gente pode estender essa ideia para vários corpos se movendo ou um sistema de partículas. No sistema de partículas, a quantidade de movimento total vai ser a soma das quantidades de movimento de cada partícula. Então, num sistema com N partículas, por exemplo, um número indefinido, um número muito grande de partículas, a quantidade de movimento total vai ser a soma da quantidade de movimento de cada uma dessas N partículas. 1, mais 2, mais 3, até N. Vamos fazer um exemplo para ver como isso vai funcionar. Lembrando que, se a quantidade de movimento é um vetor, na hora de fazer as contas, a gente tem que lembrar das regras de operações com vetores. Sempre que a gente trabalha com uma medida vetorial, a gente tem que utilizar aquelas regrinhas para vetores. Então, nesse caso, a gente tem duas partículas, M1 e M2, que se movimentam com velocidades, V1 com uma velocidade vertical para cima, V2 com uma velocidade horizontal para a direita. A gente quer a quantidade de movimento só da partícula 1, depois só da 2 e depois a quantidade total. Para calcular a quantidade de movimento de um único corpo, a gente aplica essa equação. O módulo dessa quantidade de movimento da partícula 1 vai ser a massa M1 vezes a velocidade V1. A massa do 1 e do 2 são iguais a 1 kg. Então, vai ficar 1 vezes a velocidade. A velocidade é o 3 metros por segundo. Então, a partícula 1 tem uma quantidade de movimento de 3 kg por metro segundo. Olha a unidade aqui de quantidade de movimento. Essa é a quantidade de movimento da partícula 1. Se a velocidade é vertical para cima, a quantidade de movimento também é vertical para cima. E a quantidade de movimento da partícula 2? É a mesma coisa. Massa
vezes o valor da velocidade. A massa do corpo 2 também é 1 kg e sua velocidade 4 metros por segundo. Então, essa quantidade de movimento vai ser 1 vezes 4, 4 kg por metro segundo. Então, a quantidade de movimento do corpo 1, que tem velocidade de 3 metros por segundo, foi 3 kg por metro por segundo, porque a massa é só 1 kg. E a quantidade de movimento do corpo 2, que tinha uma velocidade de 4 metros por segundo, foi de 4 kg por metro segundo. Nesse caso, qual é o sentido e a direção? Como a velocidade é horizontal para a direita, a quantidade de movimento também vai ser horizontal para a direita. Agora, isso é a quantidade de movimento de cada um, separadamente. E o total? Eu falei que em um sistema de partículas a gente soma essas quantidades. Então, a quantidade total de movimento desses dois corpos, dessas duas partículas que se movimentam, é a soma da quantidade de movimento de cada um deles. Então, a quantidade total vai ser Q1 mais Q2. Só que a gente tem uma soma de vetores. Ó, esses dois vetores estão fazendo um ângulo de 90 graus, ó. Quantidade de movimento 1 é vertical, quantidade de movimento 2 horizontal, um ângulo de 90 graus formado entre eles. Então, é a soma de dois vetores que formam um ângulo de 90 graus. Nesse caso, a gente tem um teorema de Pitágoras, então é só a gente elevar os dois lados ao quadrado. Soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, essa quantidade de movimento total ao quadrado vai ser quantidade de movimento 1, 3 ao quadrado, mais quantidade de movimento 2, 4 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, 16. O que ao quadrado? O quadrado passa para o outro lado e vira uma raiz quadrada. 9 mais 16 dá 25, então vai ser raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5 kg vezes metro por segundo, unidade de quantidade de movimento. Então, nesse caso, a quantidade total de movimento foi a soma da quantidade de movimento da partícula 1 mais a partícula 2. Como o ângulo entre essas duas partículas era de 90 graus, a gente usou a soma de dois vetores que possuem um ângulo de 90 graus. Teorema de Pitágoras.